A mistura do online e do offline tem mostrado bons resultados no Objetivo Sorocaba. E para falar sobre ensino híbrido e sua dinâmica de aprendizagem, vamos ouvir alunos, professores e especialistas no assunto. Durante o ano passado todo, alguns professores nossos mais inovadores decidiram fazer alguns cursos fora da escola. E nós incentivamos. Nós oferecemos que eles usassem esse conhecimento nas nossas salas de aulas, como laboratório. Ensino híbrido é um modelo formal de educação onde o aluno se divide entre ambientes online e offline. No momento offline, o aluno geralmente está acompanhado de um professor, orientador ou tutor. Ele acontece no espaço físico já pré-determinado. O momento online ele pode acontecer em qualquer outro tipo de lugar. Ele geralmente tem acompanhamento de uma ferramenta que se conecta com o mundo online. Pode ser uma plataforma, pode ser um aplicativo, pode ser o que for, desde que esteja conectado à internet. Os modelos de ensino híbrido são classificados em dois tipos, sustentados e disruptivos. Sustentados, eles ainda conservam alguma característica da aula tradicional. E eles são os que a gente utiliza aqui na escola. A sala era dividida em grupos. Esses pequenos grupos, eles se dividiam em estações. Cada estação tinha um propósito. Na primeira estação, a gente aprendia a teoria. Na segunda, nós reforçávamos essa teoria com os exercícios. E na terceira era o prático, você via mais ou menos o físico. O ensino híbrido, ele traz esse mundo que tem os últimos avanços da tecnologia para dentro das nossas atividades em sala de aula. E isso é muito importante para o aluno, porque ele já está acostumado com esse tipo de intervenção, de interação com a tecnologia. Para os alunos é como se a gente conseguisse falar na linguagem deles. Numa aula tradicional, o professor ele fica te dando a teoria e daí tem uma hora que você faz exercício e é isso. Nessa aula rotacionada, a gente tem um foco maior, uma hora a gente tem um foco maior na teoria, onde a gente tira todas as nossas dúvidas, daí depois é só exercício para ver se você realmente entendeu. E na parte online da aula tem o Khan Academy, que tem as videoaulas deles mesmo, que me ajudam muito, que eu tenho dificuldade em matemática. Então essas videoaulas ajudam bastante. Muitas vezes esse tempo o aluno entende num tempo mais rápido que a explicação do professor ou mais lento e por isso ele acaba não compreendendo determinado conteúdo. No ensino híbrido não, ele tem o tempo dele respeitado dentro da sala de aula e a forma como ele aprende varia, pode ser por um vídeo, por um texto, um trabalho em grupo, um trabalho individual numa plataforma online, pode ser impresso. A mesma atividade que ele faz online, ela pode ser impressa, isso varia de acordo com o objetivo do professor. Ver o físico muda a sua ideia. A teoria você consegue imaginar, mas quando você vê é uma coisa diferente. Ajuda muito você a memorizar mesmo. Porque quando você só tem a teoria, você tem que usar a sua imaginação. Às vezes você imagina errado. A maior vantagem para o aluno é que ele é colocado no centro do processo e percebe isso. Não é mais aquele aprendizado passivo, que ele senta na cadeira e fica 2 horas escutando o professor. O professor deposita no aluno toda a confiança, ele pode ensinar, ele pode aprender quando ele quiser, como ele quiser, da maneira que quiser e não tem nenhum tipo de limite para isso. Os tutores são os próprios alunos, mas são os alunos que têm, no caso da aula de matemática, que têm um desempenho maior em matemática, quem tira as melhores notas, tirando as dúvidas, fazendo algum exercício que você não entendeu, explicando caso necessário. Mas a gente tem percebido muitas outras coisas que o ensino híbrido tem trazido para a gente. A dinâmica da aula é diferente e isso torna o aluno mais autônomo também. Então, quando ele é mais autônomo e quando ele tem a personalização de ensino, ele trabalha melhor a autonomia e a criatividade dele. Tudo bom, turma? Hoje iremos apresentar a aula resolvendo esse problema com o professor Douglas. Vem cá, Douglas. Tudo bom? Vou te deixar resolver aqui. Hoje vamos apresentar essa conta que é bem difícil, porém ela tem um significado muito fácil que deixa ela. Agora vamos para o enunciado. Esta planta mostra 2 terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas das frentes dos terrenos que dão para a avenida? Sabendo-se que a frente total para essa avenida é de 90 metros. E o valor disso? Nós trouxemos várias empresas do ramo de tecnologia, plataformas,
para que viessem para o colégio e apresentassem essas ferramentas para os nossos professores. Algumas foram eleitas por preferência dos professores e esse processo de formação se deu e está sendo feito através dos professores formadores, das empresas que se associaram a nós, dos professores que estão sendo formados e dos alunos que estão aproveitando essa prática. Lá no Fundamental a gente está começando esse ensino híbrido, né? O trabalho do ensino híbrido é muito com as rotações por estações. Teve uma estação que foi bem legal, que foi uma interpretação de texto, que a gente poderia ter dado no próprio gibi, que a gente utilizou um gibi, só que a gente fez o aluno ler o gibi no iPad. Né? Então, isso chamou muito a atenção deles. Eles se concentraram muito mais do que normalmente eles se concentram para uma leitura. E aí refletiu na hora da interpretação, que a gente pôde perceber que o aluno compreendeu muito mais. Não que ele não compreendesse se não fosse para um iPad, mas aquilo foi uma ferramenta que ajudou ele a ter um pouco mais de prazer no que ele estava fazendo. Eu tive uma experiência muito bacana com o ensino híbrido da produção de texto, que foi feita através da plataforma Sílabo. Eu fiz em cima desse trabalho de grupos e que eles trabalhavam com o iPad com a plataforma do Sílabo e eu fui trabalhando o tema com eles lendo em grupo por etapas e eles podiam ir para baixo, para cima, voltar, assistir o vídeo primeiro, ver os gráficos. Então, eles tiveram a liberdade de falar sobre o tema com os seus pares, né? Eu muito mais próxima deles, porque eles em grupos, você consegue se aproximar mais do aluno. E eu tive resultados muito legais, eu tive assim, notas mesmo, assim, 10 na primeira produção textual deles. Isso é muito difícil de acontecer. E acho que isso teve sim uma grande contribuição da plataforma, do uso da tecnologia. Nos dias atuais, uma mescla entre o ensino tradicional e o ensino híbrido é de muita valia, porque todo mundo aprende de maneira diferente, principalmente os alunos. Eu acho que o ensino híbrido ele vem para ajudar a gente, para a gente entender exatamente qual é o ritmo de cada um, porque tem gente que aprende melhor com o professor, tem gente que aprende melhor com um vídeo, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende muito melhor ensinando os outros. E acho que o bacana é isso, é ele ter o ritmo dele, o tempo dele para produzir.